Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Hanan Camilo e vamos continuar falando sobre os panoramas bíblicos do Antigo Testamento. E hoje vamos falar sobre o profeta Ezequiel. Já de cara eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e, claro, se inscrever aqui no nosso canal. Isso não vai custar nada e vai nos ajudar muito a levar esse vídeo para muito mais pessoas. Então, vamos começar a falar desse profeta de Deus. O livro tem como título o nome de seu personagem principal, Ezequiel. O nome do autor significa Deus fortalece, que se encaixa como uma luva com a missão escolhida para esse profeta. Nós podemos ver ao longo do livro como a nação de Israel, no exílio, iria se opor amargamente ao ministério de Ezequiel. Isso exigiria dele um constante fortalecimento de Deus. O próprio livro sugere que a Babilônia foi o lugar de origem de sua profecia. Descobertas arqueológicas que datam do século V a.C. indicam a presença de exilados perto de um canal importante a sudeste da Babilônia, provavelmente o rio Quebar da profecia. Mas aí você me pergunta, quem foi Ezequiel? Ezequiel nasceu por volta de 622 a.C., durante o reinado de Josias. Ele morava em Jerusalém quando foi exilado com 25 anos. E a história do livro começa 5 anos depois desse exílio, em conjunto com o seu ministério, que começa aos 30 anos de idade. Ele é chamado ao ministério profético por meio de uma visão. Como Isaías, ele foi assombrado pela visão da glória de Deus. E, como Jeremias, ele conheceu a dor em primeira mão. Especialmente visto que o meio concreto de sua comunicação, da sua mensagem, muitas vezes lhe trouxe total desconforto, vergonha e muita dor. Um exemplo disso, a gente vai falar um pouco mais para frente, é quando a esposa de Ezequiel morre, quando ele tinha mais ou menos 35 anos. Ezequiel demonstra muito conhecimento de seu mundo e seu livro tem grande carga de emoção. À proporção que a esperança da restauração de Israel toma forma em sua descrição de retorno da glória de Deus à sua terra. O propósito do livro de Ezequiel é demonstrar aos exilados que a glória de Deus não foi de maneira nenhuma ameaçada pela captura e destruição de Jerusalém e do seu templo, mas que esses eventos eram parte do plano de Deus para revelar sua glória, não só ao seu povo, mas para todas as nações, enquanto Deus julgava o pecado de Israel. O profeta Ezequiel faz repetidas menções à glória de Deus, 12 vezes no livro todo. Durante todo o livro, Ezequiel demonstra como a glória de Deus será revelada na humilhação, na destruição e no cativeiro de Jerusalém, em razão de sua rebelião e idolatria contra o soberano Senhor. O livro de Ezequiel é dividido em 3 partes. A primeira parte, Ezequiel vai mostrar Israel como uma casa rebelde e suas acusações sobre esse povo, que vai lá do capítulo 1 ao capítulo 24. Nessa primeira parte, vemos como Deus envia Ezequiel como seu porta-voz junto a uma série de ações simbólicas. O livro se inicia com a primeira visão, que descreve a preparação de Ezequiel para ser o mensageiro de Deus a uma nação rebelde. Sua visão da glória de Deus incluía querubins, que são um tipo de guarda de honra para a presença santa de Deus. As rodas, que falam de maneira material da onipresença de Deus. O firmamento e o próprio trono, que retratam o resplendor e a glória de Deus. Depois dessa visão, Ezequiel é comissionado para proclamar a mensagem do juízo de Deus a uma nação rebelde. A comissão vem quando Deus manda que o profeta coma um rolo de livro, uma figura frequente de revelação de Deus, de seu plano. Deus promete proteção e força a Ezequiel, e ele deverá ser como uma torre forte, como uma mensagem de total juízo. A segunda visão contém mensagens de reprovação e juízo.
Essas contêm algumas ações simbólicas indicando a punição de Israel. Essas ações são seguidas por 2 discursos proféticos que apresentam a causa para o juízo divino. Os ídolos de Israel, os altares, a natureza do juízo e a chegada do dia. Um tempo de caos social e econômico, de fome, doença e corrente das quais as riquezas de Israel não poderão se livrar. Seguindo com sua mensagem de juízo, Ezequiel descreve alguns dos grandes pecados que haviam provocado a disciplina de Deus contra Israel e a partida da sua glória divina, de sua habitação no templo, que mostrava quão profundamente o pecado penetrara na vida de Israel, ao ponto que a visão do escriba e dos destruidores demonstra profundidade de pecado daquele povo. Os capítulos 10 e 11 revelam a maneira em que Israel será julgado com a partida da glória e remoção dos líderes. Contudo, no meio do juízo, existe uma promessa de restauração. A esmagadora mensagem de juízo é retratada por meio de dramatização e mensagem. 2 incidentes do cotidiano do profeta lidam com as circunstâncias do cerco futuro. O carregar sua bagagem por um buraco na parede retratava a futilidade e a tentativa do rei fugir de Jerusalém, enquanto a dramatização de Ezequiel no momento da refeição revelou os sentimentos de medo e ansiedade que os israelitas certamente provariam em breve. Algumas das causas do juízo futuro são esboçadas nas 7 mensagens que se seguem. Os falsos profetas que negavam o juízo de Deus e diminuíam os pecados da nação caíram junto com ela. A liderança idólatra seguia julgada como uma nação pela qual a intercessão era fútil. Ezequiel, por intermédio de 3 parábolas, demonstra outros pecados pelos quais Israel era culpado. A parábola da vinha acentua a infidelidade e a inutilidade de Israel para Deus. A parábola da adolescente desviada revela a ingratidão e a prostituição espiritual de Israel. A parábola das 2 águias, mais uma vez, menciona a política de Israel, misturada com restauração, pois há a promessa de saída de um remanescente dentro dos exilados na Babilônia. As últimas 2 mensagens nessa sessão apontam para o cinismo histórico de Israel, com base no qual desejava culpar as gerações passadas e até Deus por sua situação futura. No capítulo 19, vemos um canto fúnebre para os últimos reis, expondo a falta de uma liderança espiritualmente qualificada de Israel, que poderia ter evitado a punição que agora se tornou inevitável. A sessão de juízo do livro termina com o contraste entre o implacável juízo vindouro e a indestrutível esperança de uma restauração pactual futura, seguindo por um retrato do papel da Babilônia como instrumento de vingança de Deus, uma espada para punir nações de toda espécie. E relembre o desrespeito histórico de Judá pela aliança. A infidelidade de Israel é destacada na parábola das 2 irmãs, enquanto o profeta ilustra o cerco e a destruição da cidade por meio da comparação com a panela. Ele recebe a notícia de que a sua esposa morrerá, mas que ele não poderá fazer luto por ela. Isso vai retratar a destruição do templo, o orgulho e a alegria de Israel e o centro da vida na aliança. O mensageiro de juízo cumpriu a sua obra de acusação e uma mensagem mais doce se encontrará em seus lábios daqui para frente. Ezequiel dedica a segunda parte de sua profecia, do capítulo 25 ao capítulo 32, a oráculos de destruição contra as nações vizinhas. A maioria desses está ligado à política babilônica do século 6 a.C. Mas Ezequiel faz questão de que todo o cenário seja visto: Amon, Moabe, Edom, Filisteus, Tiro, Sidom e Egito. Na terceira e última parte da profecia, diz respeito à restauração final de Israel, que vai do capítulo 33 ao capítulo 48, e ao glorioso estabelecimento do reino de Deus
entre os homens, centrado em uma nova Jerusalém, na que ele habita, Ezequiel agora tem como missão compartilhar as boas novas da restauração, mas novamente indicando a necessidade de uma reação individual ao alerta divino contra o pecado. A mensagem de esperança ilustrada pela cura da mudez de Ezequiel coincide com a confirmação de sua mensagem de destruição. A fonte de esperança para Israel não seria mais os pastores indignos de confiança que a nação teve durante as últimas gerações, mas seu genuíno pastor, que realmente guiará e alimentará seu povo. Israel passará por uma renovação espiritual e de acordo com a restauração física da sua terra. Essa renovação espiritual será expressa em uma religião renovada, em que não se permitirá nenhuma impureza, com um novo e glorioso templo, a qual a glória de Deus retornará para nunca mais partir, e onde sacerdotes justos ministrarão segundo a instrução de Deus. A abundância de detalhes, tanto no templo quanto em seu culto, se iguala às mesmas características de revelação divina quando Israel recebeu o tabernáculo, que era a visível manifestação da presença de Deus com o seu povo durante a antiga aliança. As características físicas serão alteradas de modo a manifestar a natureza vivificadora do relacionamento entre Deus e o seu povo, com um rio fluindo do templo, uma nova divisão entre as tribos, a grandeza da cidade e suas portas, o majestoso esplendor da Jerusalém renovada, onde Deus habita em glória. A mensagem principal que você precisa saber sobre o livro de Ezequiel é que a manifestação universal da glória de Deus virá quando Jerusalém for humilhada com destruição e cativeiro, e depois restaurada como habitação da glória de Deus, quando tiver a vitória máxima contra seus inimigos e julgar o pecado de todas as nações. E se você ficou aqui até o final desse vídeo, eu vou pedir para você comentar "Deus fortalece" aqui nos comentários. Assim vou saber que você esteve aqui até o final. Espero muito ter te ajudado a compreender mais sobre esse livro. E se você ainda não assistiu, eu vou deixar, tanto aqui no card como aqui na descrição desse vídeo, o link para assistir a playlist completa do Antigo Testamento. Já temos vídeos de Gênesis até aqui. Então, não deixe de curtir, de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo aqui com um amigo, parente, grupo de estudo, no WhatsApp, Instagram, Facebook, em todas as suas redes. E vamos aprender mais sobre o nosso Deus e a sua vontade. Até o próximo vídeo. Vamos ler?